Olá, boa noite. Boa noite. O Congresso aprova regras que protegem crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Placas falsas se propagam pelas ruas de São Paulo num desafio à fiscalização. O presidente Lula propõe a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. Funcionários de uma agência federal americana são suspensos depois de críticas a Donald Trump. E a cúpula do Centro de Controle de Doenças pede demissão em protestos às novas determinações sobre vacinação no país. O presidente da Argentina é retirado às pressas de uma carreata alvo de ataque. Entra em vigor a regulamentação da DTV+, a nova geração da televisão brasileira. Agora no Jornal Nacional. O Senado aprovou o projeto contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. O texto foi aprovado com voto simbólico e amplo apoio de senadores, governistas e de oposição. Depois do ECA, depois do Pacto pela Infância, este é o maior pacto pela criança que o Congresso Nacional está entregando nos últimos 30 anos. E é um pacto que envolveu muita gente. A sociedade debateu. O projeto é de 22. Todo mundo debateu. 53 reuniões o relator fez lá na Câmara. Todo mundo teve a oportunidade. Então, hoje a gente entrega para o Brasil um pacto pela infância. Agora o projeto vai para a sanção do presidente Lula. Apresentado em 2022 pelo senador Alessandro Vieira, do MDB, a proposta do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente ganhou prioridade depois do debate provocado pelas denúncias do influencer Felca, que no início do mês mostrou abusos e exploração na internet. O texto aprovado estabelece que redes sociais, aplicativos e empresas de jogos na internet devem garantir a proteção de crianças e adolescentes, incluindo medidas contra intimidação, ameaças, exploração e abuso. Assim, fornecedores de conteúdo impróprio para menores de 18 anos terão que adotar medidas eficazes para impedir acesso de crianças e adolescentes. E a verificação da idade dos usuários não poderá mais ser feita apenas por autodeclaração. As redes sociais serão obrigadas a oferecer ferramentas para que as contas de menores de 16 anos fiquem vinculadas às contas dos pais ou responsáveis e que eles possam supervisionar o conteúdo acessado pelos filhos. O projeto determina que os provedores deverão remover qualquer conteúdo que viole os direitos de crianças e adolescentes assim que receberem uma denúncia, sem a necessidade de aguardar por uma ordem judicial. Mas uma mudança feita na Câmara e mantida aqui no Senado estabeleceu que apenas as vítimas, seus responsáveis, o Ministério Público e entidades de defesa de crianças e adolescentes poderão fazer a notificação de denúncia. Em caso de descumprimento da lei, as plataformas e responsáveis pelos menores devem ser punidos com advertência e multa de até 50 milhões de reais. Temos diante de nós um conjunto de regras robusto, capaz de garantir às crianças e aos adolescentes que acessam ambientes virtuais os mesmos direitos e proteções existentes no mundo real. Vivemos uma situação insustentável, com denúncias diárias de abusos e violências, enquanto esbarramos em inúmeros obstáculos para proteger esse público. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto que proíbe a fiança para crimes ligados à pedofilia. Pelo texto, ficam definidos como inafiançáveis crimes como corrupção de menores, aliciamento de crianças e adolescentes para fins sexuais e qualquer tipo de venda, divulgação, aquisição ou armazenamento de pornografia infantil. A votação foi em caráter terminativo, ou seja, se não forem apresentados recursos, esse projeto segue direto para a Câmara sem precisar passar pelo plenário do Senado. A tecnologia ajudou a revelar uma fraude que circulava despercebida pelas ruas de São Paulo. A olho nu é difícil perceber.
A descoberta foi feita pelas câmeras de vigilância da Prefeitura de São Paulo. As imagens foram analisadas por um programa de inteligência artificial que deu o alerta. Entre junho e julho deste ano, foram 11 mil registros de placas adulteradas nas ruas da cidade. E o mais surpreendente, cerca de 9 mil tinham a mesma combinação em motos diferentes. As investigações mostraram que ela estava sendo vendida pela internet como placa decorativa. Agora a Polícia Paulista tenta identificar quem vendeu e quem comprou. O uso da tecnologia está ajudando a registrar as fraudes, mas um grande desafio ainda é identificar e localizar os responsáveis. Apesar do grande número de flagrantes, apenas 15 motos foram apreendidas no mesmo período. Segundo a Prefeitura, uma mudança nas regras de emplacamento no país está facilitando a vida dos criminosos. É que até 2020 as placas eram fixadas com lacres como este, com uma peça de plástico numerada e presa com arames. Agora elas são apenas parafusadas e podem ser trocadas sem deixar indícios de fraude. A Prefeitura de São Paulo já pediu ao Ministério dos Transportes que os lacres voltem a ser obrigatórios. Isso daria mais integridade e autenticidade a essas placas, né? A pessoa teria que ir até o Detran e colocar uma placa fixa, que é o que não acontece hoje. É evidente que tem criminosos que utilizam desse subterfúgio para poder circular livremente na cidade. O Ministério dos Transportes disse que analisa a volta dos lacres metálicos e que avalia a efetividade da medida contra as falsificações. Este especialista em trânsito diz que lacres não resolvem o problema, porque também podem ser fraudados. Ele defende que a solução é fiscalizar melhor. É preciso presença de policiamento na rua para verificar, parando no semáforo, olhar a moto, pedir um documento, ver se está tudo certo e começar a apertar o cerco. Porque só exigir daquela parcela da população que já paga tudo, que faz tudo direito, que tem agora mais lacre, mais isso e mais aquilo, você vai dar mais despesa e aquele que faz a coisa errada vai comprar um lacre falso, a placa falsa vai fazer a mesma coisa. A Prefeitura de São Paulo disse que está ampliando a fiscalização com câmeras instaladas em motos da Guarda Civil e da Polícia Militar. O Brasil nunca teve tanta gente trabalhando como entregador ou motorista de aplicativo. Volta dos lacres metálicos e que avalia a efetividade da medida contra as falsificações. Este especialista em trânsito diz que lacres não resolvem o problema, porque também podem ser fraudados. Ele defende que a solução é fiscalizar melhor. É preciso presença de policiamento na rua para verificar, parando no semáforo, olhar a moto, pedir um documento, ver se está tudo certo e começar a apertar o cerco. Porque só exigir daquela parcela da população que já paga tudo, que faz tudo direito, que tem agora mais lacre, mais isso e mais aquilo, você vai dar mais despesa e aquele que faz a coisa errada vai comprar um lacre falso, a placa falsa vai fazer a mesma coisa. A Prefeitura de São Paulo disse que está ampliando a fiscalização com câmeras instaladas em motos da Guarda Civil e da Polícia Militar. O Brasil nunca teve tanta gente trabalhando como entregador ou motorista de aplicativo. É um expediente que vai do primeiro ao último pacote. Em média, quantos desses você entrega por dia? Em média, 100, 105. A rua é o escritório, aonde Diego chegou há 2 meses. Sensação mais de liberdade, né? Não fica muito preso, você não bate ponto. Você é o seu patrão, né? Se você trabalha, você tem dinheiro. Milhares de brasileiros passaram a viver assim nos últimos 10 anos, sem algumas das garantias da carteira assinada. Falou, Renato! Se ficar doente, aí você tem que rezar para os amigos ajudar, para a família, porque não tem salário nenhum, né? Você entrega sem salário. Mas podem até ganhar mais. Trabalhava na área financeira, eu ganhava por mês 1/3 do que eu ganho hoje. É mais arriscado? É. Eu tinha que estar pagando um MEI, teria, mas melhor para minha família hoje, uma vida melhor para eles, né? Na conta do IBGE, o Brasil tem 475 mil profissionais que têm as entregas como atividade principal. 350 mil sem CNPJ, informais. Quase 1.400.000 são motoristas de aplicativo, o maior contingente da história. São os atores principais da chamada gig economy, a economia em que o trabalhador recebe por cada serviço prestado.
tarefas pontuais, temporárias ou independentes, mediadas quase sempre por aplicativos. Uma solução rápida, diz o economista Bruno Imaizumi. Antes da gig economy, se ela tivesse desocupada, ela não conseguiria se ocupar tão facilmente, né? Então, você com algumas habilidades hoje, você consegue se cadastrar em aplicativos de empresas e já está realizando serviços e conseguir uma renda ali de curto, médio prazo. É um fenômeno no Brasil que ajuda a explicar o nível baixo de desemprego e o ritmo acelerado da atividade econômica, porque representa trabalho para um grupo de profissionais que poderia ter dificuldade de se manter no mercado formal, segundo economistas. É o que explica a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas Kessler. A gente vê um grande aumento de pessoas que antes estavam fora do mercado, porque em crises econômicas perderam o emprego, perderam alocações no mercado tanto formal quanto informal, ou que precisaram ir trabalhar, tinham qualificação um pouco mais baixa. E a gente viu essas pessoas voltando ao mercado de trabalho em alocações que são mais flexíveis, que permitem, inclusive, que você meio que customize, personalize o seu modo de trabalho. Diego até estava empregado, mas trocou o supermercado pela moto. A hora que você quer vir trabalhar, você trabalha. A hora que você quiser ir embora, você vai. Mas trabalha bastante. Trabalha bastante. Em julho, o Brasil gerou um saldo de mais de 129 mil novas vagas com carteira assinada. 32% menos do que no mesmo período do ano passado. De janeiro a julho, foram mais de 1.300.000 postos formais de trabalhos criados. Daqui a pouco, o presidente da Argentina é retirado às pressas de uma carreata alvo de ataque. Funcionários da Agência Federal Americana são suspensos depois de críticas a Donald Trump. A cúpula do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos pediu demissão hoje por causa da política de vacinação da Casa Branca. Já um grupo de funcionários da Agência Federal de Desastres foi afastado depois de assinar uma carta com críticas ao presidente Donald Trump. Na carta, os funcionários alertaram que o funcionamento da agência está em risco, o que deixa o país despreparado para enfrentar emergências como a tragédia do furacão Katrina, que devastou Nova Orleans 20 anos atrás. Criticaram a perda de autonomia, a falta de qualificação de quem está no comando da FEMA, o corte de recursos e programas e a demissão de servidores. Eles terminaram a carta pedindo aos parlamentares proteção contra demissões politicamente motivadas. A carta encaminhada ao Congresso americano tinha 191 assinaturas, mas só 35 pessoas incluíram o nome completo. A grande maioria preferiu preservar a identidade com medo de uma retaliação. E ela veio. Muitos do que se identificaram publicamente receberam um e-mail ontem à noite. Era a Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA, informando que eles estavam sendo colocados em licença administrativa remunerada, com efeito imediato e até novo aviso, sem explicar o motivo. A retaliação a funcionários da FEMA não é um capítulo novo nesse segundo mandato de Donald Trump. Desde que tomou posse, o presidente tem assinado medidas para aumentar a ingerência dele sobre as agências, esvaziando as funções de muitas delas e testando os limites do poder presidencial. Os questionamentos chegaram à Suprema Corte, que deu sinal verde para que a Casa Branca seguisse com a reestruturação das agências. Trump demitiu cerca de 600 funcionários do Serviço Nacional de Meteorologia, bem num ano marcado por tempestades, como a que deixou mais de 130 mortos no Texas em julho. Trump também fechou a USAID, agência com 10 mil funcionários que levavam ajuda humanitária e programas de desenvolvimento a outros países. Colocou na rua um terço dos servidores do Departamento de Educação, 3.500 da Agência de Vigilância Sanitária, que aprova vacinas e dá diretrizes sobre alimentos e remédios. E demitiu mais de 1.600 no Centro de Controle e Prevenção de Doenças.
Hoje, a diretora Susan Monarez pediu para sair. Ela bateu de frente com o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., conhecido por sua posição contra as vacinas, que hoje restringiu a aplicação das vacinas de Covid. Depois dela, 3 outros diretores do CDC também pediram demissão. Um deles, responsável pelo setor de imunização e doenças respiratórias, declarou que não podia mais aceitar o uso político da saúde pública. Quem desagradar ao presidente também está em risco. Foi assim com a chefe do Escritório de Estatística do Trabalho, demitida porque os dados fracos de emprego frustraram Trump. Ontem foi a vez de Lisa Cook, do Conselho Diretor do Banco Central. Uma forma de pressionar o Fed a baixar juros. Medida que, mais uma vez, foi parar na Justiça. E a partir de hoje, as vendas da Índia para os Estados Unidos vão pagar uma tarifa de 50%, a mesma aplicada ao Brasil. Donald Trump dobrou o valor porque a Índia compra petróleo da Rússia. O governo indiano declarou que vai continuar comprando petróleo de qualquer nação que beneficie o país. O presidente da Argentina foi atacado durante uma carreata em Buenos Aires. Javier Milei fazia campanha para o partido dele ao lado da irmã Karina, quando pessoas na multidão começaram a atirar vários objetos contra a comitiva. Testemunhas afirmaram que uma pedra atingiu uma fotógrafa. A equipe do presidente encerrou o evento e retirou Milei às pressas. Milei está sob pressão por causa das denúncias de corrupção contra a irmã e negou qualquer desvio. O presidente Lula decidiu reconduzir o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para um novo mandato de 2 anos. A decisão foi anunciada no fim da manhã pelo Palácio do Planalto. Paulo Gonet ocupa o cargo mais alto do Ministério Público Federal desde dezembro de 2023, indicado pelo próprio presidente Lula. É graduado em Direito pela Universidade de Brasília, fez mestrado em Direitos Humanos Internacionais pela Universidade de Essex, do Reino Unido, e doutorado em Direito, Estado e Constituição, também pela UNB. Entrou no Ministério Público em 1987, como Procurador da República. Ocupou vários cargos na carreira e, antes de ser indicado para o comando da PGR, era vice-procurador-geral eleitoral. Nessa função, assinou parecer que levou o Tribunal Superior Eleitoral a determinar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2023. Já como Procurador-Geral da República, Paulo Gonet foi o responsável por apresentar a denúncia da PGR contra os acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022, entre eles Bolsonaro. A denúncia foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que começa a julgar o ex-presidente e outros 7 réus na semana que vem. Em nota, Paulo Gonet agradeceu a indicação do presidente Lula. Disse estar animado e confortado por essa demonstração de renovada confiança e renova o propósito de empenho e dedicação à causa da justiça, ao Ministério Público e ao país. A Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou que, como já houve a escolha pelo presidente, não promoverá a consulta para a formação da lista tríplice. O estatuto da ANPR prevê uma lista com 3 nomes mais votados entre os procuradores. A entidade desejou êxito a Paulo Gonet na sabatina no Senado e no exercício do próximo mandato. Durante sessão do Supremo, Gonet foi saudado pelos ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, também cumprimentou o procurador-geral. Queria saudar Vossa Excelência com grande alegria e é um prazer e uma honra para todos nós aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal termos uma pessoa como Vossa Excelência no exercício desse cargo que exerce com firme leveza como a vida deve ser levada na posição que Vossa Excelência ocupa. De modo que, agora falando em nome de todos nós, prazer e uma honra e uma sorte para a República ter uma pessoa como Vossa Excelência nesse cargo. Para ser reconduzido ao cargo, Paulo Gonet terá que ser aprovado novamente pelo Senado. A sabatina ainda não tem data marcada. Agora, hora da previsão do tempo. Eliana, boa noite para você. Boa noite, Elter, Renata, e boa noite para você.
Amanhã ainda amanhece frio em Porto Alegre e Curitiba, com mínimas de 12 graus. Em Belo Horizonte, 14. Em São Paulo e Florianópolis, 15 graus. À tarde, nada de calor em Floripa e Curitiba, com máximas de 19 e 20. Em Porto Alegre e São Paulo, 23 e 24. Enquanto em BH, 28 graus. É a mesma temperatura do Rio de Janeiro. Nessas cidades, fica até 3 graus mais quente do que a média. Esquenta bem mais em Cuiabá e Porto Velho, com 35 graus, em Palmas e Teresina, com 36. Todas com previsão de sol o dia todo. E o ar fica seco do interior do Nordeste ao Tocantins e também de Minas Gerais a Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Nas áreas em verde, tem possibilidade de chover, com pancadas rápidas no leste de Santa Catarina. Já no oeste de São Paulo e em Mato Grosso do Sul, a chuva vai ser um pouco mais forte, assim como no litoral da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e também no norte do Amazonas. Manaus, Aracaju, Maceió e Salvador estão no caminho de alguma pancada de chuva mais forte amanhã. Mas é na sexta-feira que tem risco de temporal, no sul de Minas Gerais, na Grande São Paulo e no litoral paulista e também no Rio de Janeiro. Renata e Helder. Ficou alerta aí. Obrigado, Eliana. Boa noite para você. Daqui a pouco entra em vigor a DTV+, que vai revolucionar a forma de assistir TV aberta no Brasil. O tenista João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos. João Fonseca enfrentou o tcheco Tomáš Machac, 22º do ranking mundial. O primeiro set foi muito equilibrado, com lindas jogadas. Mas no tie-break para desempatar, Machac errou menos e venceu. No segundo set, o cenário de equilíbrio mudou. Enquanto o tcheco continuou bem, João Fonseca passou a errar mais. Tomáš Machac venceu o segundo set por 6-2 e o terceiro por 6-3, sem que o brasileiro de 19 anos conseguisse reagir. Foi mais mérito dele hoje do que demérito meu, mas, enfim, vivendo, aprendendo, feliz com a oportunidade de estar jogando mais uma vez com um jogador de altíssimo nível. O Aberto dos Estados Unidos foi apenas o quarto Grand Slam da carreira do João Fonseca, que neste momento ocupa a posição de número 45 do ranking. Apesar do crescimento rápido neste primeiro ano como tenista profissional, a temporada vem sendo mais de ensinamentos do que de conquistas. Vai um João muito mais maduro para o ano que vem, com muita mais maturidade. Tomara. O Sport TV 3 transmite o Aberto de Tênis dos Estados Unidos amanhã, a vez da Bia Haddad jogar a segunda rodada. E daqui a pouco, depois de Vale Tudo, tem quartas de final da Copa do Brasil aqui na Globo. Luiz Roberto, boa noite para você. Oi, Renata. Boa noite, Helder. Boa noite a todos. Quartas de final da Copa do Brasil, a Copa dos Clássicos. E aqui em São Januário, o chamado Clássico da Amizade. Há mais de 100 anos esse clássico acontece e as torcidas se entendem bem. Precisamos de paz, né? E a galera vai chegando aqui em São Januário para este Vasco e Botafogo. É a 37ª edição da Copa do Brasil e nesses anos todos eles só se enfrentaram por essa competição uma vez, em 2020, e o Botafogo acabou se classificando. Delegações desembarcaram agora há pouco aqui em São Januário. Você vê o Fernando Diniz, o técnico do Vasco, muito pressionado depois de perder para o Corinthians aqui por 3-2. Conta com o Verratti, artilheiro do Brasil, com 23 gols, com o talento do Felipe Coutinho, que é o cara que cria jogadas, com o menino Ryan. Do outro lado, o Botafogo também desembarcou. O técnico David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, conta com seu ataque, como por exemplo o Arthur Cabral, que é o centroavante desse time, que tem confirmados... Opa, caiu aí a pasta, Savarino. Cuidado para não quebrar o telefone. O venezuelano vai jogar como titular. O outro jogo desta noite acontece em Curitiba. Você vai vendo imagens lá do alto da Avenida Roberto Dinamite, entrada monumental aqui de São Januário. Mas vamos agora a Curitiba. Curitiba, na casa do Atlético Paranaense, o Atlético recebe o Corinthians. Veja como está linda a Arena da Baixada. Esse jogo é jogo de ida. As delegações também chegaram agora há pouco, expectativa de mais de 25 mil pessoas. O Atlético, que já foi
foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians, que é tricampeão, conta com o Memphis Depay, quem sabe entrando durante o jogo, né, Dorival Júnior? Delegação do Furacão também chegou lá em Curitiba para o jogo desta noite. São dois grandes jogos, logo depois de Vale Tudo, chegamos com tudo com a Copa do Brasil. É isso, Elter, Renata. Valeu, Luiz Roberto. Boa transmissão, bom jogo para você. O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta a TV 3.0 ou a DTV+, que vai revolucionar a forma de o brasileiro assistir a TV aberta já a partir do ano que vem. A relação do telespectador com a TV está prestes a mudar. A TV 3.0, que está sendo lançada com o nome de DTV+, é o casamento do sinal da antena de transmissão com a banda da internet, totalmente interativa e de graça, com publicidade e programação personalizadas, focadas no interesse e na localização de cada um. Foram anos de debates, pesquisas, até chegar ao padrão tecnológico que deverá ser adotado pelas emissoras de TV a partir de agora. E são muitas possibilidades: acompanhar a partida de futebol e pesquisar sobre o jogador, aprender a receita enquanto encomenda os ingredientes, acompanhar a novela e, ao mesmo tempo, conhecer mais a atriz com apenas um clique. Pode lá! Saber como está o tempo e o transporte público do seu bairro. Um sinal que alcança a todos, em qualquer lugar, para o gosto e na medida de cada um. As especificações estão no decreto assinado hoje pelo presidente Lula. O presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, Raimundo Barros, ressaltou que a tecnologia de transmissão recomendada será a ATSC 3.0, um dos sistemas de transmissão digital mais avançados do mundo. Canais tornam-se aplicativos, que permitirá mais interatividade e personalização, como votações em tempo real, conteúdos estendidos, serviços de governo digital, alertas de emergência, novos recursos de acessibilidade, publicidade e conteúdos personalizados e até o e-commerce, que é a compra de produtos e serviços com controle remoto. O DTV+, a nova marca da TV 3.0, ela vai estar em posição de destaque nos televisores e controles remotos dos novos televisores dessa geração. E a transmissão ela é tão robusta que é possível receber os nossos conteúdos com uma antena interna ao aparelho do televisor. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, disse que a troca da televisão não será de uma hora para outra. As diferentes tecnologias ainda vão andar juntas. Ninguém precisará trocar a televisão de uma hora para outra. A implantação será gratuita, com um período de convivência entre as duas tecnologias, TV digital, TV 3.0, por 10 a 15 anos, mas nesse período poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade da evolução do projeto. Será uma migração escalonada a partir das grandes capitais. O serviço deve ser colocado em participação conjunta das TVs abertas. A previsão é que em 15 anos o sinal digital seja totalmente substituído. Executivos das principais emissoras do país participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. O CEO da Record, Marcos Vinícius Vieira, destacou a oportunidade de novos negócios com a nova tecnologia. O decreto da TV 3.0 vai fazer com que a gente possa trazer negócios, atender o mercado de uma forma geral, mas também ao nosso público, ao nosso usuário final, que ele vai ter ali uma plataforma mais amigável em que ela vai poder navegar do mundo da TV aberta para o mundo digital com muito mais facilidade. A presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos, Renata Bravanel, afirmou que o novo sistema é um marco de aproximação com o público. É um momento histórico para a TV, né? Um momento onde a gente avança em mais uma fronteira de interatividade, de conectividade com o nosso público. O nosso público vai poder interagir mais com a gente, participar mais, votar, se divertir junto com a gente e a gente vai poder estar mais próximo. O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, disse que a expectativa
é inaugurar o sistema já na Copa do Mundo ano que vem. É uma convergência entre o ambiente que conhecemos da radiodifusão com os meios digitais, né? Então, a gente vai proporcionar uma televisão mais interativa, mais personalizada, com muito mais qualidade e acho que um componente importante com uma interatividade bem maior com o consumidor. Teremos avanços ano após ano, então ano que vem nós já temos como objetivo lançar durante a Copa do Mundo e depois ela vai evoluindo, ganhando o país inteiro nos próximos anos. O Jornal da Globo é depois de Estrela da Casa. Boa noite. Ótima noite para você. Fala, galerinha, tudo bem com vocês, galera? Tô com o rosto desse jeito aqui, galera, meio com o rosto como se eu tivesse sonâmbulo, porque a gripe me pegou e pegou daquele jeito, galerinha. Me pegou que não tá atrapalhando de eu dormir, né? Mas com aquele peito dolorido, galera. A gripe pegou firme mesmo. Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês aqui a novidade que chegou aqui, galera, ó, no sítio, ó pra ali. As pedras chegaram ontem, na verdade, né? Essas pedras aí eu comprei de um amigo que tinha retirado do quintal dele, né? Já tinha sido usada, mas está em perfeito estado. Aqui, ó, que é pra gente passar em volta, galera, da casa ali, porque o que estava acontecendo aqui, galera, o lado de cá não tem varanda do lado esquerdo da casa, né? Então aí o que estava acontecendo era que quando chovia, a água caía no pé da parede. E aí, pessoal, se ficar caindo direto assim, eita, logo começa a rachar a parede, né? Porque encharca o pé da parede, com isso o terreno tem mais chance de ceder. E aí vem as rachaduras em seguida. Então, galera, eu fiz aqui o início, como eu mostrei para vocês em outro vídeo, ó. Fiz o início nessa varandinha pequena, então eu optei em fazer. Do outro lado ali da casa tem aquela varanda, então ali a água cai na calha, galera. Mas já esse lado aqui, o sol tá se pondo, então fica até um pouco mais difícil pra gente mostrar, ó. Mas ó, aqui ó, o telhado aqui é meio suruco, como a gente fala aqui, né, curto. E ó, a água caía aí no pé da parede. E aí, o que é que acontece? Com o tempo a gente começa a ter problema aí com rachadura. Então eu, pensando bem, né, e para fazer uma calçada fica caro. Para fazer a área também, né? Aí eu optei, ó, galera, deu até uma rachadurinha aqui, ó, e a gente consertou. Os terrenos aqui já não é muito lá essas coisas, né? Terreno muito arenoso, então a rachadura é quase que certa de ter. Então, para evitar isso acontecer, a gente vai fazer o calçado aqui. Vou girar a câmera aqui para vocês verem. Olha, aqui o telhadinho curtinho, galerinha, ó. Aí a água cai aqui, ó, bem no pé da parede, ó. Ó, aqui é a parte do banheiro, ó. Aí a água cai aqui no pé da parede. Então a única forma que tem de evitar que a água não caia aí no pé da parede é uma calçadinha. Terra a gente bota, onde não precisa a gente nivela com a enxada, né? E molha e vem colocando as pedras. Então ali são 40 metros de pedra, galera. 160 pedras dessa daí, né? Ó, totalizando os 40 metros. Ó, 170 laje dessa. Aí, galera, as lajinhas estão em perfeito estado, ó. Era pra gente ir trazendo aos poucos, né, no carro aí, em um reboque. Eu não tenho um reboque ainda, mas eu pensava em pegar um de um amigo. Mas quando eu fui calcular o peso disso aí, você acredita que nesses dois montes aqui de pedra, ó, essas duas pilhas, tem em média aí de mais de 2.000 quilos, galera, de tão pesado que é. Então pra gente trazer isso aí, tem que ser um carro resistente. Então aí eu chamei o meu amigo Leonardo. E aí o meu amigo Leonardo
ajeitou com o caminhão aí e nós trouxemos pra cá, galera. E deu bom todo, ó. Aí agora eu gasto pouco cimento e, resumindo, eu mesmo faço o serviço ali, galera. Se fosse o parceiro também, eu mesmo fazeria, né? Se fosse caso de puxar o piso. Mas para fazer o passeio, galera, ia ser mais trabalhoso. A gente ia ter que estar puxando terra dali, ó, arrastando pro canto lá e fazer a paredinha, né, com tijolinho, então com a canaleta do passeio. E para encher de terra ia ser um baque danado, né? Aí então aí eu optei pelas pedras, né? E essas pedras aí, galera, quando você tá usando no canto, você muda de ideia e tira, ela serve para botar em outro, ó. Essas pedras aí mesmo, tava no quintal lá do Gabriel. Gabriel retirou e me vendeu inteirinha. Coisa que se for um cimento, você for fazer isso, retirou, quebra, vira entulho. Resumindo, galera, o piso de cimento tem suas vantagens, né? Quando a gente bate um concreto, uma coisa, porque ele protege mais da infiltração do que pedra, mas para quintal fechado, né? No caso meu, que é para fazer varanda, para a água bater e escorrer, aí ele dá super certo. Desculpa, tá aqui meu companheiro, meu escudeiro. E vamos que vamos, galera. O negócio aqui tá pegado e eu vou preparar as coisas ali. E... ó, vocês estão ouvindo, não estão? Ó, estão ouvindo aí, galera? Quem tá me chamando ali? Ó, ó, parou. Mas chama já, ele chama de novo, que eles me viram aqui. Tá na hora de botar a forragem, galera, a silagem aí pra eles. Pois é, rapaziada, fiquem com Deus. Amanhã tô de volta, viu? No mesmo horário, se Deus nos permitir. Ontem não deu pra postar nada, galera. Eu tava muito mal da gripe e tomei um xarope aí que dá um sono. Eu tava cambaleando de sono, né? Ia fazer uma live aí, mas não dei conta, que não tava aguentando nada. A gripe pegou pegado mesmo. Valeu, galera, fica com Deus.